Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez nesta live de culto, de louvor, de adoração e agradecimento ao Senhor nosso Deus. Você é nosso convidado para estar conosco, para nós cultuarmos ao Senhor. Você pode fazer o seu pedido de oração nesta noite, você pode também fazer o seu comentário. Logo depois desse vídeo, que é colocado agora nesta live no Facebook, a gente republica ele no canal do YouTube, canal Entendimento da Bíblia. Você tem a oportunidade também de acessar o canal, caso você queira, para que você possa ver os demais vídeos de cultos e também os demais vídeos de estudos bíblicos, tá bom? Fique à vontade, fica conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos congregando nesta noite para te louvar, para te agradecer, para te bendizer, para adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Obrigado pela chuva que o Senhor manda, porque o Senhor molha a terra, Senhor. Porque muitas pessoas, meu Deus Todo-Poderoso, os agricultores, necessitam de que as plantações possam dar o seu fruto, e tudo o Senhor faz no momento certo. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, pelo ar que nós respiramos, porque vem do Senhor, meu Deus, o fôlego de vida. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por fazer morada em nós, ainda nós sendo imperfeitos, mas o sangue de Jesus Cristo tem nos purificado de todo o pecado. Obrigado pela bondade de estarmos aqui, na rica oportunidade de poder te louvar, te agradecer, te honrar e bendizer ao nome santo do Senhor. Pai, eu não sei qual que é a condição deste irmão, desta irmã que adentra, tanto aqui neste lugar, meu Deus, onde estamos reunidos, e também estes que estão ouvindo, meu Deus Todo-Poderoso, esta voz, essa locução, pode ser audível, pode ser visual, por uma rede social, pela internet que existe hoje. Mas eu quero apresentar em oração estas vidas, meu Pai. Aquele que carece, aquele que necessita, aquela pessoa, meu Deus, que precisa de um milagre, aquela pessoa que precisa de uma porta aberta, aquela pessoa, meu Deus Todo-Poderoso, que está com o seu problema familiar. Na verdade, não o seu problema, o problema, meu Deus, o Senhor levou na cruz do Calvário. Mas que este problema seja resolvido, seja solucionado, porque na tua palavra o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que tudo pode, Deus que tudo sabe. O Senhor conhece o nosso coração. Quantas vezes, meu Pai querido, nós ficamos, meu Deus, ansiosos. Quantas vezes ao Senhor nós pedimos, meu Deus Todo-Poderoso, um recurso da parte do Senhor. A questão espiritual muitas vezes estava tão assim fraquejada, Senhor, mas o Senhor nos fortaleceu. Tu és o Deus que fortalece, oh Deus forte, a alma batida, a alma cansada. Assim, meu Deus, como a costa anseia pelas águas, assim é aquele sedento da tua palavra, porque precisa de refrigério para a sua alma. Precisa, meu Deus, alimentar a sua alma, e só o Senhor, com o teu poder e a tua palavra, pode nos alimentar a alma, Senhor da glória. Quantas pessoas, meu Deus, olham para a aparência humana, a questão física, o seu conhecimento, a sua sabedoria, mas nós viemos aqui para poder nos prostrar diante do Senhor, para edificar a nossa alma em Cristo Jesus. E que o Senhor, meu Deus, possa nos fortalecer mais e mais na presença do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, vai visitando os lares, vai visitando as famílias, vai visitando, meu Deus Todo-Poderoso, aquela pessoa que está entristecida. Eu não sei qual o problema, meu Deus, de que ordem está passando, mas vai visitando, Senhor, enviando os teus anjos para repreender as forças do mal, para repreender as forças malignas, as forças das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Edifica a tua igreja na tua presença. Nos ensina, meu Pai querido, buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar, assim como o profeta Isaías mencionou, invocar ao Senhor enquanto está perto.
Quantas pessoas estão desapercebidas, meu Pai querido, fazendo aquilo que não é do agrado do Senhor. Abra os olhos, abra o entendimento dessas pessoas, para poder desejar, meu Deus, buscar a Tua presença, para poder desejar conhecer mais o Senhor, para que o Senhor possa abençoar, para que o Senhor possa, meu Deus, abrir as portas, para que o Senhor possa fazer enxergar, ver, meu Deus, e contemplar que o Senhor é galardoador daquele que o busca. Tu és um Deus verdadeiro e forte e poderoso. Repreenda as forças das trevas, as fortalezas do mal sejam desfeitas, sejam dissipadas pelo poder no nome de Jesus Cristo, contra a nossa família, contra a nossa casa, contra o nosso lar, a nossa parentela, de cada um que está aqui e dos que ouvem, meu Deus Todo-Poderoso, esta palavra, esta oração. Ó Espírito Santo, habite em nós e faça morada, edifica-nos na presença do Senhor, nos fortalece e renova. Quantos estão fracos, não conseguem mais caminhar, não conseguem se levantar na condição espiritual, mas o Senhor tem um renovo, o Senhor tem um fortalecimento, o Senhor tem os seus anjos para repreender as forças do mal, mesmo que sejam espessas as nuvens, as forças malignas, a luz, meu Pai querido, ela dissipa qualquer trevas, porque o Senhor é o Deus verdadeiro e poderoso. Aleluia. Vai quebrando o jugo, meu Deus, cortando a lança, queima os carros de fogo, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus que com o braço forte tirou o seu povo e fez passar com os seus pés a seco, atravessando um grande mar, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas, meu Deus, tem poderoso, tem zombado, Senhor, da tua vinda, Senhor, mas breve o Senhor virá, breve o Senhor voltará. E quem vai buscar um povo zeloso, cuidadoso e de boas obras. Cuida, meu Deus Todo-Poderoso, da saúde de muitos que precisam de cura. Alguns estão no leito de hospital, alguns têm alguma enfermidade, alguns precisam de uma providência da parte do Senhor, não tem um diagnóstico favorável. Ó Deus Todo-Poderoso, apresenta em oração o seu Cícero lá no trabalho. Meu Pai querido, que o Senhor possa cuidar, meu Deus, da sua saúde. Esteja visitando eles, Senhor. Tu és o Deus de perto e também o Deus de longe. Cuida dele, da saúde, dá livramento para ele, em nome de Jesus Cristo. Repreenda todo o mal contra a vida dele, Senhor, para que ele possa vencer, passar, meu Deus, essa dificuldade na questão da saúde, porque o Senhor também é o médico dos médicos, é o Deus que cura, é o Deus por excelência. E o Senhor não somente cura a dor física, papai querido, o Senhor também cura a dor da alma, no mais intrínseco, no mais profundo. O Senhor, meu Deus, cura da depressão, do estresse, meu Deus, o Senhor cura, meu Deus, de doenças que hoje a ciência conseguida com psicossomáticas, pessoas que ficam com a mente perturbada, com fobias, porque o Senhor é o Deus que cura e restaura, porque o Senhor, com a tua palavra, com o teu poder, vai, meu Deus, de acordo com a tua vontade, restaurando e restituindo estas vidas ao Deus Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo. Repreenda as obras malignas, as reuniões maléficas, as forças do mal, as forças das trevas. Repreenda os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, assim como Paulo tem falado nas regiões celestiais. Esses são os nossos inimigos. Os nossos inimigos não são carne e nem sangue. Meu Deus, que venhamos, Senhor, a amar o próximo, o Senhor em primeiro lugar e o próximo como a nós mesmos, para que venhamos, meu Deus, sermos filhos de Deus, para que venhamos ser juntados brasas vivas da nossa vida, para que venhamos ser testemunhas da tua presença, Senhor, sobre a face desta terra. Vai de encontro, meu Deus, com esta vizinhança, vai de encontro com aquele que ouve, meu Deus Todo-Poderoso, a tua palavra. Vai libertando, vai transformando, vai curando, vai sarando, vai fazendo, meu Deus Todo-Poderoso, o teu querer, formando caráter, vai limpando, Senhor, tirando, meu Deus, pessoas muitas vezes
algumas talvez no lamaçal do pecado, no saco de lodo, algumas enfermas, meu Pai querido, não tendo uma resposta médica, meu Deus, convincente, porque o Senhor é o Deus que esquadrinha o coração e o entendimento do homem. Muitas vezes o Senhor molda o homem para poder estar na tua presença, porque o Senhor é o Deus que não quer que nenhuma alma se perca, e por isso honramos, glorificamos o Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, todo tempo o Senhor é bom nas nossas vidas. Obrigado, Deus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Senhor Jesus, por ter nos edificado a nossa fé cada dia, aprendendo com o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Maior é o Senhor que está conosco, Pai, do que aquele que está no mundo. Repreenda todas as forças do mal, Pai, vai de encontro com os que estão encarcerados, ou em presídio, meu Deus, numa unidade prisional. Vai de encontro com essas vidas. Muitas delas têm intercedidos, no seu olho, nos seus olhares não tem esperança, mas a esperança chama-se Jesus Cristo, a esperança da glória, e pode resgatar essa alma do inferno, do charco de lodo, pode tirar, meu Deus Todo-Poderoso, essa pessoa da tristeza e trazer o óleo de alegria. Teu servo Paulo pregava nas prisões, papai querido, e ainda assim, meu Deus Todo-Poderoso, regozijava na tua presença. Que o Senhor, meu Deus, possa edificar a fé desta pessoa que está encarcerada, mas que está ali, porque nada vai separar o Senhor, meu Deus, o teu amor, meu Deus, nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Ó Deus, vai de encontro com os hospitais. Quantas pessoas estão no leito do hospital agora? Muitas acamadas, muitas precisando, meu Deus Todo-Poderoso, de uma resposta. Muitas, meu Deus Todo-Poderoso, estão imaginando que talvez é o fim, mas o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, é o Alfa, é o Ômega, é o Deus Todo-Poderoso, e nós rendemos graças, nós acreditamos no Senhor, que o Senhor é o dono do milagre. O Senhor pode restituir esta vida que está enferma, o Senhor pode, meu Deus, transformar esta vida, transformar este lar, restituir este casamento. Tu és o Deus que tudo pode nas nossas vidas, Tu és o Deus forte e poderoso. Nós te glorificamos, te honramos nesta noite, Senhor, porque o Senhor é digno de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, de toda adoração. Abençoa cada vida, meu Deus, que vem buscar a Tua presença. Vai, meu Deus Todo-Poderoso, enviando os Teus anjos para repreender as forças do mal contra a nossa parentela, contra a nossa família. Abre as portas daquele que precisa de portas abertas. Meu Pai, traga cura para aquele que precisa de cura. Trabalha na mente, no coração do homem, para que possa, meu Deus, formar o caráter, para que possa ser uma pessoa temperante, para que seja uma pessoa, meu Deus, conforme os frutos do Teu Espírito Santo, que seja uma pessoa bondosa, longânima, que tenha as virtudes do Senhor nosso Deus. O Teu poder venha regozijar e nos aperfeiçoar, assim como Paulo falava, meu Pai querido. O Teu poder, meu Deus, aperfeiçoou Paulo, Senhor, mesmo tendo um espinho na carne, o Teu servo foi usado, porque o Senhor aperfeiçoava ele no meio das fraquezas. Todos nós temos uma fraqueza, Senhor, mas o Senhor é o braço forte, e por isso a Tua palavra fala que diz ao fraco que sou forte, porque o Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor nos renova, o Senhor nos restitui a nossa força, mesmo sendo fraco, porque o Senhor está conosco. Vela pela Tua palavra. Oh, Santo, 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 Santo é o Senhor nosso Deus. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, edifica nossa alma e renova. Vai de encontro em cada vida, meu Deus, que necessita, que carece, meu Deus, de um milagre, de algo da parte do Senhor, que de ordem humana não pode ser resolvida, mas o Senhor, Deus, pode resolver, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, não tem limite, porque o Senhor pode todas as coisas. E para que seja repreendida as forças do mal, e o nome do Senhor Deus seja glorificado em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba a nossa gratidão, quer seja por salmos, quer seja por cântico, quer seja pela palavra, pelo testemunho. Edifica a nossa fé em Cristo Jesus.
para a honra e para a glória do teu nome santo. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu cantava mesmo sem voz. Louvado seja o nome do Senhor. Quero nesta noite cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos aqui nesta noite, né? Nesta humilde varanda, né? Nesta humilde casa em que nós abrimos para que o Senhor possa ser glorificado, para que o Senhor Deus possa ser honrado, né? Vamos ouvir agora os irmãos, cada um com a sua oportunidade, para que nós venhamos ser edificados na fé. E você que está vendo, né, esse vídeo, que o Senhor possa alcançar a sua vida, a sua família, tá bom? Faça o seu pedido de oração se você quiser, conosco, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos dar as oportunidades, né? Convida a minha esposa, pode louvar o Senhor, vamos louvar e adorar o Senhor nosso Deus, né? Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui, né? Da honra e glória do Senhor Jesus, aleluia. Toda honra, toda glória, toda Ele. Tudo a Deus nessa noite.
presente em nossas vidas, né? Vamos ler uma passagem aqui rapidamente, logo após ler, notícia que você logo após a irmã Isabel está com oportunidade. Vou ler aqui, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se outro se estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Até aqui, alguns dos ensinamentos, irmãos, que Paulo traz, que são importantes para nós, né? A igreja do Senhor Jesus, né? A igreja do Senhor Jesus é a igreja que não tem a placa de igreja, né? Não é uma placa, não é um ministério, mas a igreja aqui que Paulo fala que vai morar no céu, a igreja de Jesus Cristo. E toda igreja que ela deve ser pautada na decência e na ordem. Louvado seja Deus, porque Paulo, irmãos, Deus usa Paulo para que ele colocasse ordem nas coisas, da administração, da liturgia, do culto. E aqui está falando acerca de profecias, aqui está falando de salmos. O que acontece muitas vezes, irmãos? A igreja pentecostal hoje, em geral, existe o falar em línguas estranhas. E não deve ser recriminado, porque toda igreja pentecostal, ela fala em línguas. Isso é muito bom, é muito maravilhoso. Quando a pessoa, nós chamamos de ser batizada com o Espírito Santo, e ela fala em línguas. Mas o que Paulo está falando aqui? O que a igreja precisa ter cuidado é de não ficar somente no falar em línguas, porque às vezes pode ser que uma pessoa de fora vem e ela não vai entender nada. Onde e como ela vai ser edificada a sua fé? Ela precisa de um ensinamento, saber, às vezes ela não sabe, ela não entende nada. E por isso que Paulo está falando, né? E aí o que acontece? Todo mundo às vezes quer profetizar na mesma hora, no mesmo momento, então também acontece um tipo de desordem. Então Paulo está falando, não que é proibido falar em língua, não que é proibido profetizar, mas que tudo tenha decência, cada um tem a sua oportunidade. E o falar em línguas é para edificação pessoal, né? Alguns pregadores, inclusive alguns até mesmo teólogos, usam o termo de nós orarmos em línguas. Alguns usam, defendem essa teoria de orar em línguas para edificar a sua fé. Não é proibido fazer isso, mas desde que isso não atrapalhe o culto, porque o culto precisa ser para quem, irmãos? É para Deus. O culto é para Deus, né? Uma vez certo pastor perguntou, para quem que é o culto? Perguntou para pessoas que estavam na igreja, só que as pessoas não sabiam responder. O culto é para Deus, irmãos. Quando você louva, algumas pessoas falam, eu vou louvar o hino tal, mas não vai louvar o hino tal, porque louvor significa adorar. Então a pessoa não adora o hino, a pessoa adora a Deus com o hino tal. Então o louvor, a adoração, o culto também, ele é para ser para o Senhor. Então Paulo, ele cuidava dessas questões, porque muitas vezes as pessoas não edificavam a sua fé na verdadeira e genuína palavra de Deus, né? Mas se outro estiver assentado,
for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. É tudo com decência e ordem. Então, que Deus possa estar cada dia nos edificando na fé, né, irmãos? Não é proibido falar em línguas de maneira nenhuma. É muito gostoso quando a pessoa ela está no Espírito Santo, quando recebe a palavra, o louvor, quando ela quer se derramar na presença de Deus. Mas Paulo está falando a respeito da decência e da ordem do culto, né? Por quê? Porque isso também é algo da questão doutrinada da igreja do Senhor Jesus, né? A igreja a cada dia ela caminha para poder ter um melhor entendimento das coisas de Deus, né? Certa vez eu conheci um amigo meu, já há muito tempo atrás, né? Já não tenho mais contato com ele. Ele falou: eu fui numa igreja que todo mundo falava naquela língua estranha e não entendia nada. Eu saí de lá porque eu não entendia o que eu estava fazendo ali. Eu fui embora e eu não voltei mais. Mas por quê? Os irmãos não se preocuparam que ele era uma pessoa que não entendia das coisas de Deus, não entendia da palavra de Deus e dos ensinamentos de Deus, e não se preocuparam com ele que estava ali para poder aprender acerca das coisas de Deus. Então é muito importante nós entendermos, termos essa maturidade espiritual, falar em línguas, profetizar. Agora muito cuidado, né? Está aqui o pastor Roberto Macena, né? Está conosco aqui, o tempo que nós conhecemos. Sua esposa Patrícia está conosco também, né? E sabe muito bem, pastor, né, que muitas vezes existem umas profetadas que o pessoal fala aí hoje, né? E tem que tomar muito cuidado. Nós temos que avaliar, né, aquilo que é lançado na oração, muitas vezes provar aquela profecia. Não julgar o profeta. Pode ser que até o profeta é um profeta e ele às vezes se empolgou. O profeta ou profetiza. Mas avaliar aquilo que foi trazido em oração diante de Deus, para saber se aquilo lá verdadeiramente é ou não da vontade de Deus, né? Nós temos que também ter essa maturidade diante do Senhor, amém? Então, pego esta palavra, passar a oportunidade a Isabel. Graças a Deus. Uau, top. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém, igrejinha? Amém. Estamos aqui, né, para louvarmos e agradecer o nome do Senhor, né? Porque só Ele é digno, né, pastor Roberto Marcelo? Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é para Ele. Nós aprendemos muito, eu falo assim, ele com o meu filho estava falando e comentando, uma coisa que faz muita falta para o crente é a escola bíblica dominical. Porque lá você aprende o que você pode, o que é, o que não é, porque a palavra de Deus, irmãos, aqui você abriu, aqui você tem um autor aqui junto com você, te explicando a palavra. E eu glorifico a Deus porque eu fui criado. Eu lembro que meu pai andava, não sei quantos anos a pé com a gente, para levar a gente para uma escola. A gente ia para uma roça lá, e tinha um pastor lá da Palma, mas pensa no pastor que ensinava a palavra para ele, chamava João Alcino, nunca esqueci. Eu era criança, assim, adolescente, e a gente ficava uns bons dias lá com eles aprendendo a palavra de Deus. A gente se locomovia para aprender a palavra de Deus. Então, irmãos, tem para quem quer, só querer aprender, porque tem a palavra, ela está sendo levada. Eu fui, não sei se eu comentou com o pastor Roberto, eu fui na Suíça, eu fui na França, um pouquinho lá, e eu fui numa igreja da Assembleia de Deus, e aí depois que terminou, que eles veio que o senhor missionário deram uma carta de apresentação daqui do Brasil, e eles me chamaram para comer lá. Fizeram uma coxinha lá gostosa, tipo brasileira mesmo, sabe? E eu fui comer com eles lá na mesa, né? E aí a missionária falou para mim, eu estou indo, nós vamos sair dessa igreja, vamos se dirigir em X lugar. Aí eu falei, tá bom, missionária. Aí eu falei, mas aqui não pode fazer evangelismo nas ruas, levar um panfleto, distribuir, né? Eu só falo espanhol, né? Eu falo português e espanhol. Aí ela falou assim, missionária, não, ainda não é permitido aqui na Suíça, ela falou para mim. Mas ela falou uma coisa que marcou a história para mim, pastores. Sabe por quê? Ela falou para mim, mas existe oportunidade aqui na Suíça.
E eu falei isso lá em Belo Horizonte, fui levar uma saudação, o pastor você, depois que eu terminei de falar, ele falou, a oportunidade, pastor Roberto, ela em qualquer país que o senhor pisar, ela vai surgir para o senhor. Surgiu para mim, surgiu para todos os missionários. Por onde você passar, haverá oportunidade. Pode ser um país restrito a não poder falar no meio da rua, mas fumar droga, coisa no meio da rua pode, porque eles fumam junto com a gente ali. Isso pode. Não é proibido lá não. Só que lá tem leis. Eu gostei de lá porque lá existe leis. Eu falei, mas pode se suicidar aqui? Pode. Só que tem que ter autorização do governo para se suicidar. Não pode suicidar sem autorização. Tá vendo? Então existe leis para tudo lá. Só que não é, a droga lá é liberada, não é proibida não. Eu vou cantar o hino da harpa e quero desejar uma bem-vinda aos pastores, né, que são meus amigos, meu filho da nossa família há muitos anos, né? E a gente se distanciou, né, pastora Patrícia, um do outro, faz tanto tempo, mas agora estamos aí juntos. Eu vou cantar um hino, se vocês puderem me ajudar, o hino da harpa 124. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Adorai-o, Rei do universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser grande, mas submerso, louve o dominador. Oh, glória a Deus. Todos juntos, louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, rege o dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos e milhares, o seu poder mostrai. Aleluia a Deus. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos,
aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, graças a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe veraz louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. É dessa oportunidade em nome de Oh, Jesus. aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, né? Os ateus, eles intentam de uma forma que Deus não existe, mas se nós contemplarmos com os nossos olhos tudo aquilo que foi feito, com toda a perfeição, não tem como não ser Deus ter feito todas as coisas. E por isso também até os animais louvam, adoram, tudo adora ao Senhor, né? Muitas vezes nós, o ser humano, nós não entendemos, os próprios animais adoram com o seu louvor, com o seu cântico, cada um louva, adora ao Senhor nosso Deus. Porque nós, que somos seres humanos, imagem e semelhança de Deus, também não venhamos a adorar, né? Infelizmente o ser humano, né, por causa da astúcia do diabo, ele adora muitas outras coisas às vezes, né? Adora o próprio ser, a própria criatura, assim como Romanos 1 também vai falar. Romanos capítulo 1 que querem adorar o próprio homem, desejaram querer adorar mais a criatura. Mas nós louvamos e adoramos aquele que é merecedor de louvor e adoração. Amém? Vamos ouvir a irmã Sinelli, a oportunidade. Logo a irmã após a irmã Sinelli, a irmã Patrícia está com a oportunidade. Grande és tu, Senhor, Deus fiel, és justo, verdadeiro, Deus bom. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é gostoso estar na presença do Senhor. Eu vou louvar o número 83, se os irmãos puderem me acompanhar. 83. Aleluia. Glória a Jesus. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro, no sol nada te virá. Aleluia, Deus. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais pedi. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mais face a face no teu lar, eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz. Oh, aleluia, O Jesus. rio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti. Pois ele é mais belo do que eu jamais pedi. Não posso explicar quão meigo é Jesus.
mais face a face no teu lar, eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele Oh, tem. glória a Deus. Toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mas face a face no teu lar, Eu te verei, Jesus. aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa comunidade em nome de Jesus. Aleluia, Pai da glória. Louvado seja Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos ouvir a Patrícia nesta noite para louvar o Senhor, trazer um testemunho, fazer aquilo que Deus, o Espírito Santo, possa ter no coração, né? Das noite maravilhosas, sou da Maria Igreja Compadre. Amém. É a igreja com motivo de bastante alegria estarmos aqui, Oh, na casa do Senhor, juntamente com nossos irmãos. Agora, a irmã disse que faz muito tempo que nós não seguimos, né? Mas graças a Deus o Senhor nos concedeu essa oportunidade de nós juntos estarmos aqui, adorando e bendizendo o nome santo do Rei. Vamos adorar ao Senhor, um livro bastante conhecido, irmã da Fernanda Bruno, então vamos adorar ao Senhor, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amo o Senhor, aleluia, Deus. meu Salvador, Oh, glória a Deus. anel teu, junto a mim, Aleluia, Deus. minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Oh, glória a Deus. Ele que busca a tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor,
aleluia. Deus, Jesus, eu agradeço pela promessa. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Aleluia, Deus. Jesus. Tu és fiel, Jesus. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Graças a Deus, né? Irmãos, nosso tempo passa, né? Nós também queremos ouvir a palavra de Deus, né? Nesta noite, convido o pastor Roberto Macena, né? Está aqui para poder estar trazendo a palavra de Deus, né? Pastor Roberto Macena, eu quero fazer aqui a referência do servo do Senhor que trabalhamos, né? Setor C2, né? Liderança, estava sob liderança que aprendemos muito, né? Pastor Roberto, né, que nos instruiu, né, que Deus cada dia possa dar sabedoria, né, no ministério, na chamada. Ele prontamente, a esposa veio para poder atender, está trazendo a palavra, né? E também servo do Senhor que tem experiência, que Deus tem capacitado cada dia e tem humildade também, irmãos. Às vezes muitos pastores, né, que às vezes ou dirigem ou presidem, né, não vou falar nomes porque não convém uma questão de ética, mas alguns às vezes deixam a soberba tomar conta por falta de ter um cargo, pelo fato de ter um cargo, às vezes uma função ministerial. Mas o pastor Roberto, com toda a humildade, reunia, conversava conosco e Deus, e a gente sentia que o Espírito Santo de Deus fluía, né? Que Deus possa continuamente honrar o servo do Senhor, que Deus possa usá-lo grandemente, né? Vamos colocar de pé, igreja, para nós orarmos, para que o servo do Senhor possa trazer a palavra de Deus conforme a necessidade da igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos esta noite, pela rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Já te louvamos, te glorificamos, te adoramos. Agora, meu Deus, que tu possa usar o teu filho, teu servo nas tuas mãos, para trazer a tua palavra, para a edificação da tua igreja. Usa pelo teu poderoso Espírito Santo, servo do Senhor, nas tuas mãos, conforme a vontade do Senhor, conforme a necessidade da tua igreja, para a glória e para o louvor do teu nome santo. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar no nome de Jesus. Quero dizer para os irmãos que para mim é um prazer estar aqui nessa noite pela primeira vez, neste culto abençoado no nome de Jesus. Fiquei muito feliz e me senti honrado pelo convite que o pastor Leonardo me fez para estar aqui. E eu de prontidão aceitei, não pensei duas vezes e disse que era um prazer estar aqui. Estou muito contente em rever a irmã Isabel, diaconisa missionária. Missionária foi na Suíça. Foi na Alemanha, no mínimo tem que ser missionária. Eu ainda falo espanhol ainda. Eu fui na França, eu fui contar na ponta do dedo, eu conheço uns 5 países, porque eu morei na Bolívia, né? Viu só? Eu vou ali na Bolívia, fico 4 ou 5 dias lá em Águas Calientes, não falo nada de espanhol, só o portunhol. E até prego na igreja lá boliviana, Assembleia de Deus Boliviana. Só que em português, o Espírito Santo que traduz para o povo entender, porque eu não consegui aprender o espanhol. Tem até uma Bíblia, mas para mim é falar o português e mal mesmo, né? Meio nordestino. Mas para mim é um prazer, os irmãos que não me conhecem, eu me chamo Roberto Macena, pela misericórdia de Deus, sou pastor da Assembleia de Deus. Tive a honra de ser supervisor da irmã Isabel, missionária, e o pastor Leonardo. Para mim foi ele e o Gilmar foram os melhores líderes de jovem que eu já tive, que passou por mim. Porque eles são pessoas que a gente não esquece. Nós estávamos longe, assim, fisicamente, de estar junto, mas sempre falando no WhatsApp, no Facebook. Então a gente está sempre junto, de um jeito ou de outro, né? E a obra de Deus continua. Eu estou lá no Atlântico Sul hoje, não dirijo mais igreja, estou lá congregando, só participo da escola dominical, sou professor por misericórdia de Deus, aprendo com os alunos e estou muito feliz porque estou firme na presença de Jesus, sendo abençoado todos os dias. Como o pastor disse aqui no começo, a
A igreja do Senhor Jesus, ela não tem placa. A igreja do Senhor Jesus, ela é invisível. O que tem placa é denominação, Assembleia de Deus, Palavra de Cristo, e assim sucessivamente, como muitos outros nomes. São denominações. Mas a igreja de Cristo ela é um só. O povo de Cristo é um só. E é esse povo que ele vai buscar para ir morar no céu. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com a palavra de Deus nessa noite com os irmãos. Quero terminar bem antes do horário ainda. O culto termina às 9. Então 10 para as 9, no máximo eu devolvo para o pastor, se Deus assim me permitir. Eu quero meditar com os irmãos uma palavra bastante conhecida no capítulo 17 de Lucas. Capítulo 17 de Lucas, versículo 11 a seguir. Que diz a cura de 10 leprosos. Vou meditar nessa palavra, muito conhecida, mas a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Cada amanhecer ela é nova. Ela não envelhece, né? As palavras dos homens envelhecem, vai para o esquecimento, ninguém lembra mais, mas a palavra do Senhor, toda manhã, ela é nova, ela é nova, ela é nova, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Oh, aleluia. Lucas capítulo 17, versículo 11 a seguir. Quem achou diz amém. Amém. A cura de 10 leprosos. As vistas não estão muito boas, mas devagarzinho chega lá. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os leprosos limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, a tua fé te salvou. Oh, aleluia. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Então, irmãos, este texto, ele tem algumas particularidades muito importantes que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Que ele traz 3 regiões importantes aqui, que é Samaria, a Galileia e a aldeia dos leprosos. Então a Bíblia aqui faz menção que Jesus estava indo para Jerusalém. Estava indo para Jerusalém, mas ele passou por Samaria e pela Galileia. Então ele passa ali pelas cidades em volta do mar da Galileia, mas ele tem que passar por Samaria para ele chegar lá em Jerusalém. E entre Samaria e a Galileia tem uma aldeia, tinha uma aldeia chamada Aldeia dos Leprosos. Então todo leproso que era diagnosticado com a lepra não podia viver em sociedade. Eles não iam para o hospital ficar internados, eles eram mandados para a aldeia dos leprosos. E lá eles ficavam ali numa solitária, não podia receber visita, não podia fazer nada, não podia sair daquele local. E tanto Samaria como Galileia, e sem falar a aldeia dos leprosos, eram pessoas completamente rejeitadas dos
os judeus de Jerusalém. Os judeus de Jerusalém não gostavam de samaritano, que era um povo misto, uns judeus mistos com outras nações gentias, e também os galileus. Eles não gostavam dos galileus, não gostavam de quem era da Galileia. Eles tinham os judeus da Galileia como também um povo misto e um povo de pouca cultura, um povo pobre, tipo assim, favelado. Então os judeus de Jerusalém se julgavam ser melhor que todos da região. Então eles achavam que eles tinham algo diferente dos outros. Eles eram mais cultos, mais inteligentes, eles eram mais ricos, se vestiam melhor, falavam melhor. Então eles não gostavam nem de samaritano e nem dos galileus lá da Galileia. Jesus muitas vezes foi rejeitado porque ele se denominou galileu. Tanto na noite da crucificação de Jesus, uma das perguntas que perguntaram para ele era se ele era galileu. Então Jesus sempre foi desprezado. E os leprosos, então, nem pensar. Então Jesus ele passa por 3 províncias de pessoas rejeitadas por Jerusalém, pelos judeus da alta sociedade, que eram os leprosos, que estavam ali na aldeia dos leprosos, que eram os samaritanos de Samaria, que os judeus não gostavam deles, e os galileus. Mas Jesus passou ali, e quando ele passa pela província de Samaria, sai lá da aldeia dos leprosos 10 homens leprosos. Ali tinha homens de toda a nacionalidade, mas a Bíblia faz menção que esse homem que voltou para agradecer Jesus, ele era samaritano e ele era um estrangeiro. Jesus fez menção disso. Então os outros eram judeus da alta sociedade ou de outras nações. Eles vieram junto, unidos, 10 leprosos no mesmo propósito, e gritando para Jesus no mesmo propósito. Eles estavam todos nivelados. Ali não tinha judeus mais ricos, judeus letrados, com diploma, formado na faculdade, na universidade. Não, eles estavam no mesmo patamar de igualdade. Todos eles eram leprosos, tinham ferida no corpo, todos eles exalavam mau cheiro. E eles, os 10 leprosos, provavelmente tinha mais lá, os 10 leprosos foram ao encontro de Jesus, porque eles ouviam falar de Jesus, que Jesus curava, libertava, fazia grandes milagres, e eles foram ao encontro de Jesus. Porque quem está necessitado de uma bênção, de um milagre, tem que ter atitude, tem que ir ao encontro de Jesus. E eles foram ao encontro de Jesus, e chegando perto de Jesus, eles chamaram a atenção de Jesus, dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E aí um deles se aproxima de Jesus e diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode curar-nos, o Senhor pode fazer isso. Então Jesus olha para eles e dá uma palavra para eles, dizendo: olha, vocês vão e se apresentam aos sacerdotes. Então Jesus estava indo para Jerusalém, mas Jesus pediu para eles ir na frente e se apresentar aos sacerdotes. Aonde que eles tinham que se apresentar? Lá em Jerusalém é que eles tinham que se apresentar aos sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes tinham esse ofício de clínico geral, de inspetor da saúde da população. Era eles que davam o diagnóstico para as pessoas que eram doentes com doença contagiosa, que não podiam ficar no meio do povo. Era eles, os sacerdotes, que davam esse diagnóstico. Então os mesmos sacerdotes que deu o diagnóstico que eles eram leprosos, que pediram para eles saírem da cidade e ficar internado na aldeia dos leprosos, era ele que tinha que examinar eles para determinar se eles continuavam na aldeia dos leprosos ou se eles voltavam para o convívio da sociedade.
E assim eles obedeceram, eles fizeram o que Jesus mandou. E a Bíblia faz menção que quando eles estavam indo no caminho, eles perceberam que eles estavam limpos, que eles estavam curados, que eles estavam purificados, porque eles obedeceram à voz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus pediu para eles irem ao sacerdote. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui na realidade? Obedecendo a lei. Obedecendo a lei. Há uma linha de raciocínio equivocada aqui. A dispensação da graça, ela começou no nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, começou a dispensação da graça. Mas na realidade não. A dispensação da graça, ela começou com Jesus lá na cruz do Calvário, quando ele rendeu ao Pai o Espírito, e quando ele disse: Pai, tudo está consumado, tudo está pago, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ali começou a graça. Antes não. Jesus viveu na lei, João Batista viveu na lei, Jesus viveu cumprindo a lei. Então o que Jesus fez com os leprosos, ele já estava preparando os leprosos para ter um encontro com a graça. Então Jesus pede para eles obedecer a lei e se apresentar ao sacerdote. E eles foram leprosos, mas com poucos metros eles foram curados. E 9 dos 10 leprosos se perderam no caminho ou foram para Jerusalém se apresentar ao sacerdote. Esse sacerdote, ele representa a lei. Aleluia. Representa a lei. A lei era sem misericórdia. Se ela exigisse algo de alguém tinha que obedecer, senão ela executava com justiça quem desobedecesse a lei. Mas um dos 10 leprosos não foi obedecer a lei. Ele não chegou até Jerusalém. A Bíblia diz que ele era o quê? Ele era um samaritano. Então o que ele, como samaritano, rejeitado pelos judeus, ia fazer lá diante do sacerdote, que o esculachou um dia porque ele estava com lepra, que mandou ele sair da cidade e não voltar nunca mais? Quem era este homem? Era um samaritano. Então ele sabia que ele não foi nem bem recebido quando era para receber o diagnóstico, e ia ser muito menos ainda se ele voltasse lá para ser curado. Então o sacerdote representava a lei. Então ele não foi, ele voltou. E voltou para onde? Para onde é que ele foi? Ele foi se apresentar no seio da sua família? Não, ele foi se apresentar para aquele que é muito mais do que um sacerdote. Hebreus capítulo 4 diz que ele é o nosso sumo, o nosso supremo sacerdote. Ele é muito mais do que sacerdote. Ele é o Senhor Jesus. E esse leproso, ele voltou aonde Jesus estava no início de tudo, no ponto de partida, para ter um recomeço na sua vida. Isso aqui representa um recomeço. Ele vai até onde Jesus está. E ele não foi até os sacerdotes em Jerusalém. Ele volta até onde Jesus está, glorificando e adorando a Deus o Pai. E ele se dobra diante de Jesus, agradecendo pelo milagre que ele a recebera. Então o que acontece? A vida dele começa novamente, não lá no sacerdote que representa a lei. Não, a vida dele recomeça nos pés de Jesus agora. Não mais leproso, mas sim um homem purificado, um homem transformado, um homem agradecido pelo milagre que ele recebera do Senhor Jesus Cristo, agora purificado. Agora já não exala mais um mau cheiro. Agora ele exala o cheiro suave do Espírito Santo de Deus. Agora ele não está mais com uma roupa de leproso, com uma identificação de leproso. Agora ele recebe uma roupagem diferente, porque o Senhor Jesus disse: não foram 10 os leprosos, e que foram, e aonde estão os 9?
19: não houve quem voltasse para agradecer, senão este estrangeiro. Então disse Jesus: levanta-te, a tua fé te salvou. Então o homem leproso não recebeu somente a cura da lepra, não recebeu somente a gratidão pelo milagre, ele recebeu também a salvação da sua alma. Não chegou na vida dele somente a cura, recebeu na vida dele a salvação também da sua alma, porque o Senhor Jesus disse: a tua fé te salvou. Então é necessário que aqueles que se aproximam de Jesus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele foi ao encontro de Jesus e teve um recomeço. Agora sua vida passada de samaritano, sua vida passada de humilhação por ser leproso diante do sacerdote, a sua vida passada de escárnio, de blasfêmia por ser samaritano, passou. As coisas velhas passaram. Agora ele teve um encontro com o autor e consumador da fé, com o Salvador, com aquele que cura o leproso, com aquele que liberta o oprimido, com aquele que salva através da fé. Agora ele começa agora do zero, um homem purificado, louvado seja Deus, e agradecido pelo milagre que ele recebera da parte do Senhor e Salvador Jesus, louvado seja Deus. Os judeus não lhe recebiam, mas Jesus lhe recebe. Aleluia. Agora ele não precisa mais de sacerdote para lhe examinar. Agora ele é examinado pelo doutor Jesus, pelos olhos potentes do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Somente ele voltou para agradecer, mas ele voltou no endereço certo, no lugar certo. Lá no sacerdote ele não precisava de ter gratidão no coração, não precisava. Lá ele tinha que ser examinado e ele precisava de passar por um ritual se ele fosse achado são. O que o sacerdote fazia com os leprosos que se apresentavam e diziam estar curado? Eles faziam ali uma bateria de check-up, de observação naquele leproso. E se o leproso fosse achado curado pelo sacerdote, o sacerdote agora ia fazer um ritual diante daquele homem que agora foi curado, um ritual de purificação. A Bíblia vai nos ensinar que tinha que pegar 2 aves e um pedaço de madeira, tinha que pegar um pano vermelho e um isopo, que era um tipo de planta de árvore. Então ele matava as 2 aves, tirava o sangue e colocava ele sobre aquela madeira, e com o isopo molhava o sangue ali do animal e espargia sobre aquele homem que se dizia purificado. Depois que enchia ele de sangue de animal com aquele ritual, enrolava ele naquele pano vermelho que era um símbolo de purificação. O Senhor Jesus Cristo veio com o seu sacrifício e substituiu tudo isso. Agora não precisa mais de 2 aves, ou de uma ave, ou de um carneiro, ou de um cordeiro, ou de uma ovelha. Agora ele se apresenta como o único sacrifício vivo em favor da humanidade. Ele agora se apresenta como o único que purifica os pecados, tanto do leproso como do idético, do canceroso. Ele purifica o pecado, ele tomou para si o pecado de toda a humanidade. Agora o sangue que vai ser derramado agora para purificar pecado não é o sangue do animal, é o sangue do Senhor Jesus. Ele veio ao mundo, ele foi até a cruz do Calvário, banhou o pé da cruz ali no madeiro para nos purificar de todo o pecado. Agora este homem leproso tinha que receber um pano vermelho e enrolar o seu corpo. Nós agora somos cobertos pelo manto sagrado da justiça do Senhor Jesus Cristo. Ele nos cobre com o seu manto sagrado para nos proteger
ave, de bode, de carneiro, ou de touro, ou de vaca, não. Agora é o sangue de Jesus, é Ele que passa sobre nós e nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. É este Jesus Cristo que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Então, os irmãos, veja como que se encaixa a purificação dos 10 leprosos. Este leproso que voltou para agradecer, como que se encaixa entre lei e graça. A lei julgava e dava sentença, a graça absolve. A lei cobra o pecado, a graça paga o pecado. O pecado da humanidade foi pago por Jesus lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. A lei era sem misericórdia. A lei precisava de sacerdote e precisava também de sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha um papel diferente do sacerdote. Enquanto o sacerdote fazia estes sacrifícios pelo pecado do povo, tanto do povo como dos leprosos, dos doentes, e fazia esse ritual com animais, o sumo sacerdote era o cargo maior que tinha na hierarquia do templo. O sumo sacerdote, só ele podia entrar no lugar santo dos santos, aonde ficava a arca que representava a presença do Senhor. A arca que representava a presença do Senhor, ninguém podia olhar para ela, ninguém podia tocar nela. Somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele entrava lá no lugar santo dos santos e trancava aquele véu que separava um lugar do outro. Ninguém podia ter acesso àquele lugar, porque senão era fulminado com fogo alto. O sumo sacerdote era aquele representante que era autorizado a entrar naquele lugar, e ele fazia 2 tipos de sacrifício lá dentro. Um era pelos seus pecados através de sacrifícios de animais, e o outro era pelo pecado do povo. Então ele consultava a Deus, falava com Deus a respeito do povo, e ele oferecia sacrifício. Uma vez no ano ele entrava ali para pedir perdão dos pecados do povo. Mas o tempo passado, este mesmo sumo sacerdote que oferecia sacrifício em favor do povo, ele era sujeito a pecar, ele era sujeito a cair, ele era sujeito a morrer e sujeito ao fracasso também. Então Deus olhou do céu e enviou um homem como supremo sacerdote, que se ofereceu lá na cruz do Calvário a morrer, a ser sacrificado pelo pecado de toda a humanidade. E aquele lugar santo que separava as pessoas de ter acesso à presença de Deus até onde estava a arca. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Jesus estava querendo dizer: pronto, agora todos têm acesso à presença do Pai. Agora todos têm acesso à presença de Deus. Agora o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. É o único mediador entre Deus e os homens. Agora nós vamos até onde Deus está através de nenhum. Agora nós precisamos somente que é o nosso mediador. Aleluia! Jesus, quando morreu lá na cruz com os braços abertos, um ladrão à sua direita e o outro à sua esquerda, tinha uma simbologia muito importante ali, que representava Deus pegar, Jesus pegar na mão da humanidade com uma mão e com a outra pegar na mão de Deus e fazer a nossa reconciliação com Deus, porque nós estávamos desviados de Deus e fomos reconciliados em Deus através do Senhor e Salvador Jesus. Até aquele ladrão da cruz olhou para Jesus, o que estava à direita, e pediu perdão para Jesus, pediu para Jesus: lembre
mim quando entrares no teu reino. Os estudos vai nos mostrar que quando ele olhou para Jesus, ele viu aquela placa que estava em cima de Jesus, e ela dizia: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele creu que Jesus era o rei dos judeus. E a Bíblia vai dizer que Jesus não é somente o rei dos judeus. Em Apocalipse capítulo 19 vai dizer que ele vai aparecer no céu e todos os olhos o verá, e na sua coxa vai estar escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus não é só rei dos judeus, agora ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o rei da igreja, ele é o senhor da igreja, ele é o médico da igreja, ele é o advogado da igreja, ele é o príncipe da igreja, ele é o senhor da igreja, ele é aquele que perdoa os pecados da igreja, ele é aquele que restaura a igreja, ele é aquele que levanta a igreja, ele é aquele que edifica a igreja e está todos os dias com a igreja e vai levar a sua igreja para morar no céu. Louvado seja Deus. Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus. É esse Jesus que o leproso voltou e agradeceu. É esse Jesus que quer de nós gratidão no nosso coração, para nós sermos um pouco mais agradecidos, porque nós somos muito pidão. Quando a gente dobra o joelho e vai orar, a gente só pede e agradece muito pouco. O Senhor quer nos abençoar, mas Ele quer também um coração agradecido. Se nós olharmos esse texto aqui, nós vamos entender um desejo que Jesus tinha. Qual foi o desejo que Jesus tinha? Ele expressou, está inserido aqui. Ele encerrou, ele disse aqui. E respondendo, Jesus disse: não foram os 10 os limpos? E onde estão os 9? Não foi 10 que foi limpo, purificado? Onde estão os 9? Qual que era o desejo dele aqui? É uma inferência. O que está nessa inferência aqui? O desejo de Jesus. Ele diz: não foi 10 que foi curado, só voltou você? Cadê os outros 9? O meu desejo era que eles estivessem aqui também agradecendo. 9 ingratos foi curado. Foi curado, não voltou para agradecer. A ingratidão, ela reina nos corações das pessoas. Nós somos sobreviventes da Covid. Estamos aqui vivos. Mas muitos irmãos que eram melhor do que nós, desceu a sepultura, morreu. Eu conheci um monte. Nós somos sobreviventes da Covid e de muitas outras coisas, de acidente de trânsito, de doença. Nós estamos aqui nessa noite. Aleluia, temos alimento na nossa casa. Glória, temos o ar que nós respiramos. Jesus não cobra nem um centavo. Você vai no posto calibrar o pneu, lá já tem uma plaquinha, R$1 para calibrar. Se ficar doente, precisar de oxigênio no hospital, o ar lá tem preço. E o Senhor nos oferece esse ar gratuitamente, para nós respirar, um coração funcionando, batendo. Aleluia, louvado seja Deus. Então Ele quer isso de nós. Ele queria isso dos 9 leprosos. Não são 10 que eu curei. Cadê os outros 9? Ingratos, obstinados de coração. Mas já que você voltou a agradecer, a bênção é sua. A tua fé te salvou. Já que você está aqui nessa noite, a bênção é tua. Receba a sua bênção nessa noite. Aleluia. Os que não vieram, paciência, mas é uma bênção para você. Não perca a oportunidade. Receba a sua bênção nessa noite e glorifique o nome daquele que Deus reina para todo sempre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E eu paro por aqui e agradeço a Deus por essa imensa oportunidade e que Deus abençoe a cada um dos irmãos no nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja Demos graças ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus e adorado para sempre, né, irmãos? Deus possa abençoar grandemente, pastor Roberto Macena, sua esposa, a pastora Patrícia, né, que está conosco aqui. Imperial, né, pastor?
Imperial, né? Que vocês moram mais ou menos ali. Atlântico Sul, isso. Atlântico Sul. Então, como diz o menino, é bem ali, né? Minha mãe fala, bem ali. Pertinho, né? Graças a Deus pela vida deles, que Deus possa abençoar grandemente o ministério, a chamada. E também somos provados, né? Pastor Humberto, pastor Patrícia, na obra do Senhor somos provados. Mas, assim como Paulo fala, o ouro ele é provado no fogo, mas ele brilha, né? Para a glória de Deus, né? Que o nome do Senhor Deus seja glorificado pelas nossas vidas, né? Que as nossas obras, né? Elas são para glorificar a Deus. Louvado seja Deus por isso, né? Então, irmãos, vamos já encerrar, né? Até uns minutos antes, o pastor Roberto está entregando para nós. Se você puder, fica até o final, né? Que tem algo preparado, a esposa preparou, né? Com carinho para cada um dos irmãos, né? Alguém gostaria de fazer algum pedido de oração para nós agradecermos nesta noite? Nós encerramos, né? Para que cada um possa ir para o seu lar, para a sua casa. Eu continuo pedindo, né, pela minha saúde, que eu tomei um tombo lá em Belo Horizonte, meu braço saiu do lugar. Então, eu estou recuperando aos poucos. Mas a vida fazer igual o senhor pregou aí, a sobrevivência vem dele lá, ele que cuida, ele que segura. Mas e eu estava voltando à igreja. Mas eu tenho que tomar um tombo por aí, meu Deus, me levante, sabe? Já tô velhinha, mas estou caminhando. Então eu peço que os irmãos continuem orando lá também, pastor Jacé, pastor, orando pela minha vida, porque a minha mãezinha fez 100 aninhos, tá, pastor? Aí eu fui lá ver ela, né, lá. E na volta eu fui uns dias lá em Belo Horizonte e lá choveu, pastor. Aí eu tem aquele sobrinho velho, sabe, pastor, que desliga a luz antes de você entrar pra dentro, né? Os meninos lá dentro, desliga a luz. Eu não vi o ressalto, pastor, pulou o braço pra fora. Eu caçava aqui, não tinha nada, só tinha tudo fora do lugar. E o moço lá sofreu muito, o médico, pra pôr meu braço no lugar. O meu médico está tratando de mim agora, pastor Leonardo, ele falou assim, olha, é porque ele não é especialista em ombro, tá? Porque eu só dou aquela conversadinha assim, dou um puxado e ele já volta pro... Tá vendo? Jesus, Assim, não tem estrela. Hã? Não tem estrela no hospital. Senhor, mas graças a Deus, né? Ela tinha que voltar no dia seguinte, deslocou um dia antes, ainda ficou na preocupada. véspera do voo pra cá. Imagina, lá em Minas Gerais. Capital de Minas. Não tem um plano de saúde, às vezes lá, tinha que ir numa unidade de pronto atendimento, né? E teve que aguardar, chamar e fazer Ele tudo. mandou charado, né? Ele ficou pronto-socorro, né? Mas Deus, não é especialista, não. como diz o ditado, Deus sempre manda um sirigueu, né? Para cuidar de nós, né? Louvado seja Deus por isso. Alguém quer fazer mais um pouco de oração? Vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos, agradecermos. Que Deus possa, se vocês puderem pôr em oração, é um senhor chamado Cícero, um colega de trabalho, lá que ele está com um caroço no pescoço. Não ainda sabe o seu diagnóstico, talvez seja um tumor ou não sabe ainda. Mas ele está tendo dificuldade. Se eu não me falho a memória, parece que ele já está usando aquele traqueostomia que usa, aquele, assim, pela dificuldade de respirar. E pretendo, se for a permissão de Deus, não sei se será possível, também tem que ver com a família, de visitá-lo para orar por ele. Se você puder colocar na oração, tá? Na sua casa às vezes, seu pai está aqui também, tá? Presente ele é Cícero, né? Às vezes você não conhece talvez, mas é uma pessoa que precisa primeiramente do cuidado de Deus. E que Deus possa orientar os médicos também para que possa fazer o procedimento necessário, para que ele possa ter força, né, para vencer. Não é fácil, né, irmãos? Você tem uma enfermidade e de repente veio isso para ele, né? Do nada está tranquilo trabalhando, de repente começou a agravar essa dor que ele começou a ter no pescoço. Então, presente ele, se puder, Cícero também na oração, tá bom? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos.
Te adoramos, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor faz é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui presentes esta noite, para juntamente glorificarmos e adorarmos ao Senhor. Apresentamos em oração cada pedido, meu Pai. A minha mãe, meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa continuar restaurando a sua saúde, fortalecendo a cada dia os seus ombros, Pai querido, renovando os nervos, os ossos, os tendões, em nome de Jesus. Porque o Senhor é o Deus que cura, que restaura e restitui. Apresentando, meu Deus, o Cícero em oração agora. Não sei como está, mas visita ele agora, Pai. Cuida dele, cuida da sua saúde. Repreendendo todo mal que não provém do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Dirige, meu Deus, toda a equipe médica para fazer os devidos cuidados, porque o Senhor também deixou os médicos para que venhamos consultá-los, Pai querido. Mas temos que o Senhor é o Deus que pode restaurar a nossa saúde. Leve em paz e segurança cada um dos irmãos para os seus lares, para as suas casas, protegendo, dando restante semana de bênção e na proteção do Senhor, nos fortalecendo, renovando a cada dia na presença gloriosa do Senhor bendito, em nome e por amor de Jesus Cristo é o que pedimos e te agradecemos. Amém. Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e as plenas consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor hoje e para todos sempre, todos possamos dizer amém. Deus abençoe em nome de Jesus.